Quando alguém entra mais fundo no assunto de peptídeos, aparece um novo grupo de nomes que parecem complicados. GHRP, GHRH, CJC1295, GHRP2, GHRP6. E muita gente olha para isso como se fosse GH disfarçado, mas não é. E entender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga esses compostos. Esses peptídeos não são o hormônio do crescimento, eles não entregam GH pronto, eles estimulam o corpo a produzir o GH. Isso se chama estímulo endógeno. Endógeno significa produzido pelo próprio organismo, ou seja, em vez de colocar um hormônio de fora para dentro, você estimula o sistema natural do corpo a liberar esse hormônio. Agora presta atenção nisso. O corpo não libera GH de forma contínua, ele libera impulsos. Isso é chamado de pulsatibilidade. Durante o dia, esses pulsos acontecem em momentos específicos. E durante o sono profundo, esses pulsos aumentam. Isso é fisiologia normal. O GH sobe, cai, sobe de novo, como ondas, frequências. E isso é importante porque o corpo foi feito para funcionar desse jeito. Agora entra o papel desses peptídeos. Os GHRH, como o CJC1295, atua estimulando diretamente a hipófise a liberar GH. Já o GHRP, como GHRP2 e GHRP6, atuam de outra forma. Eles se ligam a um receptor chamado GHSR. Esse receptor é o mesmo receptor da grelina. A grelina é conhecida como hormônio da fome, mas ela também participa da liberação de GH. Então, quando um GHRP ativa esse receptor, ele envia um sinal para aumentar a liberação de GH. Agora começa a ficar interessante, porque você tem dois caminhos diferentes. Um que estimula direto a liberação e outro que ativa o sistema que também participa desse processo. E quando esses dois caminhos são usados juntos, existe um efeito sinérgico. Sinergia significa que um potencializa o outro. Mas aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Estimular não significa controlar totalmente. Você pode aumentar a liberação de GH, mas você ainda está dentro dos limites do seu próprio organismo. Seu corpo tem travas, tem feedback, tem limites biológicos. Isso é diferente de simplesmente colocar GH de fora. Agora vamos falar de pulsatibilidade de forma prática. Quando você estimula o corpo corretamente, você pode aumentar a frequência ou intensidade desses pulsos. Você não transforma o corpo em uma produção contínua sem controle. Isso é importante, porque muita gente acha que mais estímulo é mais resultado, mas o corpo ele não funciona assim. Existe um ponto de resposta. Depois disso, você começa a perder a eficiência. Agora, vamos para a parte da evidência clínica. O que a ciência mostra sobre esses peptídeos? Em muitos estudos, o que se observa é que o aumento de liberação de GH, alteração de alguns marcadores metabólicos, efeitos variáveis dependendo do contexto. Mas quando falamos de hipertrofia muscular, significativos resultados não são consistentes como muita gente imagina. Isso não significa que não funcionam, significa que não são mágicos. Eles fazem parte de um sistema. O resultado depende do ambiente completo: treino, sono, nutrição, estado metabólico, sensibilidade hormonal. Agora vem o ponto mais importante desta aula. Esses peptídeos não criam um crescimento, eles estimulam um sistema que pode gerar crescimento. Eu vou repetir, eles estimulam um sistema que pode gerar crescimento. Isso muda tudo, porque tira você do pensamento de substância milagrosa e coloca você dentro de um pensamento de modulação biológica. Agora pensa comigo, se seu corpo já tem um sistema de liberação de GH e você melhora o ambiente desse sistema, você melhora os seus resultados. Mas se o ambiente está ruim, você pode estimular o quanto quiser e a resposta será limitada. Esse é o erro mais comum, achar que o problema é a falta de estímulo, quando na verdade o problema é o ambiente. Agora a conclusão mais importante, o GHRP e GHRH são ferramentas de estímulo, não são soluções isoladas. Eles respeitam a fisiologia do corpo e é exatamente por isso que o resultado deles depende mais do organismo do que da própria substância. Quem entende isso para de buscar atalhos e começa a construir um sistema. Por quê? No final, não é sobre aumentar o hormônio, é sobre melhorar a sua resposta biológica.